Fala galerinha, nossa última aula de quarta, então vamos à nossa aula de número 7, matemática C, ok? Então nós terminamos aí de trabalhar as matrizes e vimos todas essas operações nas últimas aulas, na última aula. Hoje nós vamos iniciar um conteúdo chamado determinante, que está relacionado com as matrizes, tá bom? Então o que vem a ser um determinante? Na verdade, um número associado a uma matriz. E esse número associado a essa matriz, a essa tabela, ele é determinado a partir de uma operação realizada em cima de uma matriz. Então vamos lá, qual que é a diferença? Matriz, se eu te perguntar aí, o que é uma matriz? Você vai me responder, é uma tabela, beleza? O que é um determinante? É um número associado a essa matriz. Então nós temos aí uma notação. Outra coisa, nós só vamos ter determinantes em matrizes quadradas. Esse número que a gente vai obter de operações realizadas em matrizes quadradas. O que são matrizes quadradas mesmo? São matrizes que o número de linhas é igual ao número de colunas. Belezinha? Então nós vamos ter matrizes determinantes de primeira ordem, determinantes de segunda, terceira. Quando eu falo ordem, você já sabe que a matriz é quadrada. Então, segunda ordem, 2 por 2. Terceira ordem, 3 por 3. E assim sucessivamente. Nessa aula de hoje a gente vai trabalhar determinantes de primeira, segunda e terceira ordem. Qual que é a regrinha para resolver esses determinantes aí, tá bom? Bom, então vamos começar. A notação de determinante. Diferentemente de matriz, onde nós tínhamos lá um colchetes ou um parênteses ou dois risquinhos, a notação de determinante vai ser tipo o do módulo de um número, tá? Quando eu falo assim, ó, isso aqui é o determinante de A, ou eu posso escrever det, determinante de A, tá? Essa é a notação. Então aqui, ó, determinante de primeira ordem. Primeira ordem, uma linha, uma coluna, só um elemento. Então aqui eu tenho uma matriz A, e a representante do determinante de A vai ser esse, ó, det de A é o próprio número. Quando é primeira ordem, é só tirar aqui no colchetes, é o próprio número. Ok? Ou ainda assim, com essas duas barrinhas, a gente está representando o determinante da matriz A, que é uma matriz com o elemento 2, que é o próprio 2. Tudo bem? Bom, determinante de segunda ordem, ou seja, agora o determinante de duas linhas e duas colunas. Eu tenho lá assim, imagina uma matriz A, B, C, D, aqui está a matriz, determinante de A, eu vou colocar um símbolo de determinante e a gente vai realizar a seguinte operação. Duas linhas, duas colunas, nós vamos multiplicar a diagonal principal, que é essa daqui, e subtrair da diagonal secundária. Então você vai fazer A vezes D e vai subtrair o produto da diagonal secundária, que é o produto de B vezes C. Aqui nós temos a diagonal secundária. Então, diagonal principal de vermelho e a diagonal secundária de azul. Então, sempre... P, principal. Belezinha? Então, escreve lá, A vezes D menos B vezes C. Esse é muito tranquilo, muito fácil. Se eu pedir para você, calcule o determinante da matriz. Te dou uma matriz A, assim, por exemplo. 2, 3, 1 e 4. O determinante da matriz A vai ser igual a 2 vezes 4 menos 3 vezes 1. Produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária. Então, 2 vezes 4, 8, menos 3, 5. Tranquilaço? Bem de boa, não tem muito o que enrolar aí nesse determinante, beleza? Ok. Então, vamos agora explicar como é que funciona a ideia do determinante de terceira ordem. 3 linhas e 3 colunas. Então, vamos começar. Det, determinante de terceira ordem. Ok? Determinante de terceira ordem. Show de bola. Então vamos lá. O que vem a ser o determinante de terceira ordem? Agora nós vamos ter assim, ó, uma matriz, vamos supor, com 3 linhas e 3 colunas. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Está aqui a matriz. Aí, se eu pedir para vocês calcularem o determinante dessa matriz, vamos chamar de matriz A,
determine o determinante de A. Vamos falar, det de A. Como é que nós vamos efetuar o cálculo agora? Então agora vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos colocar aqui a notação, ó, da matriz. Deixa eu colocar os elementos de novo aqui, ó. ABC, DEF, GHI. Com letras é um pouquinho complicado, mas a ideia é sempre a seguinte. Eu já vou fazer um exemplo com números. Primeiro na forma genérica. Então você vai repetir a primeira e a segunda coluna aqui ao lado. Você vai ampliar essa matriz aqui. Essa tabela nós vamos ampliar. Então eu vou colocar aqui A, D e G. Daí eu vou colocar B, E e H. E aí eu vou fechar essa matriz. Ok? E o cálculo vai se proferir da seguinte forma. Então nós vamos multiplicar em diagonal. Nós vamos fazer 3 multiplicações de ida e 3 multiplicações de volta. Deixa eu pegar uma régua. Olha só, meus queridos. Então nós temos aqui o seguinte. Ó, você vai multiplicar esses 3 elementos aqui. Esses 3 elementos aqui. Esses 3 elementos aqui. Então, ó, vai ser A vezes E vezes I. O determinante de A vai ficar A vezes E vezes I, mais B vezes F vezes G, mais C vezes D vezes H, CDH. E aí nós vamos voltar multiplicando também. Vamos fazer mais 3 multiplicações. E essas multiplicações na volta, você vai ter que alterar o sinal. Então assim, ó, 3 multiplicações aqui na volta, esses elementos aqui serão multiplicados, tá? 3 multiplicações, então você vai fazer B vezes D vezes I e vai trocar um sinal. Então eu vou colocar menos B vezes D vezes I, BDI, menos AFH, A vezes F vezes H, A vezes F vezes H, e menos C vezes E vezes G, C vezes E vezes G. Tá bom? Então o nome dessa regra que eu acabei de mostrar para vocês chama-se regra de sarros. Então a gente está tirando uns sarros da matriz aqui, beleza? Que idiota aqui, que idiota. Então regra de sarros. Então, esse é o método que a gente vai utilizar, mais tradicional aí. Não é o único, tá? Não é a única maneira de efetuar ele, mas eu acho que para vocês não confundirem, fica um jeitinho mais simples de fazer. Vamos fazer com número, aqui, com letra é muito complicado. Tá bom. Então eu vou te dar agora, a gente vai fazer um determinantezinho de uma matriz 3x3, onde eu vou colocar números ali. E nós vamos fazer juntos, para você prestar atenção. Então, exemplo. Exemplo, número 1. Seja a matriz A. Então vamos inventar uma matriz aqui. 0, 2, 1, 3, menos 1, 4, menos 2, 5 e 2 de novo. Então seja essa matriz A, calcule o determinante da matriz A. Então, essa é a ideia. Vamos aplicar a regrinha de sarros aí, então. Então, deixa eu apagar do outro lado. E vamos fazer, então, o que se pede. É tranquilo, gente. A única coisa que vocês têm que ficar espertos é com relação ao sinal na hora da volta, ali na hora da multiplicação, porque às vezes tem que fazer joguinho de sinal. Então, deixa eu... Caneta azul. 10.000 caneta agora aqui. É confuso. Então vamos copiar a matriz aqui e eu já vou colocar na forma de determinante, que já indica que eu estarei calculando o determinante. 0, 2 e 1. 3 menos 1, 4 menos 2,
5 e 2. E aí nós vamos repetir as duas primeiras colunas. Vamos colocar aqui ao lado 0, 3, menos 2. E a segunda coluna aqui também, 2, menos 1 e 5. Ampliei a matriz. Temos a nossa matriz ampliada aí, a nossa tabelinha de forma aumentada. Agora vamos às multiplicações. Calminha lá. Então você vai fazer 3 multiplicações. Aqui, ó. Tchom, 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 tchom. Então vamos escrever aí. Det dA igual 0 vezes menos 1 vezes 2. 0 vezes menos 1 vezes 2. Isso aqui dá 0. Se você já quiser ir fazendo de cabeça, é claro que é o primeiro que eu estou fazendo, basicamente. Eu vou deixar escrito todas as contas para você ver depois, né, para pegar como base. Mais 2 vezes 4 vezes menos 2. Tá ok? Mais 1 vezes 3 vezes 5. 1 vezes 3 vezes 5. Então, até aqui nós fizemos as 3 idas. Agora nós teremos 3 voltas. Vai somando e volta subtraindo. Então, vai ficar assim. Vou fazer de laranja agora. Só que na volta sempre tem que ser menos, menos, bem menos. Então, só para você lembrar, 3 multiplicações. Tá? 3 na ida, 3 na volta. Na volta, menos, vou fazer de laranja, 2 vezes 3 vezes, aqui, desculpa, 3 vezes 6 vezes 2. Coloquei muito pertinho. E aqui vai ficar 2 vezes 3 vezes 2. 2 vezes 3 vezes 2. Só que tem um menos. Aqui, menos 0 vezes 4 vezes 5. E menos 1 vezes. Aí apareceu o negativo. Coloca entre parênteses aqui porque vai ter que fazer jogo de sinal. E aí negativo de novo aqui. De novo, coloca entre parênteses. Beleza? Vezes menos 2. E agora vamos fazer continha. Pronto, acabou. É lógico que você consegue fazer isso de cabeça, essas multiplicações, e já ir colocando o resultado. Mas é a primeira que eu estou fazendo. Então, por isso que eu estou fazendo com calma. Então, o determinante da matriz A vai ficar igual. Esse primeiro dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Tem mais um que dá 0 aqui. Ó. Esse aqui também dá 0. Então, já anulou. 2 vezes 4 vezes menos 2. 8 vezes menos 2. Menos 16. Mais 1 vezes 3 vezes 5, mais 15. Beleza? Aí aqui, ó, menos 2 vezes 3 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Menos 12. Aqui anulou. Aqui vai ficar menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. 1 vezes 1 vezes 2, 2. Então, menos 2. Agora, vou só somar e subtrair. Determinante de A vai ficar igual. Soma lá comigo. Menos 16 mais 15 dá menos 1. Menos 1 com menos 12, menos 13. Menos 13 com menos 2, menos 15. Então, o número associado a essa matriz, utilizando a regra de Sarros, é igual a menos 15. Fechou o pagodão aí? Beleza? Entenderam? Tranquilaço, né? De boinha. Então, essa é a ideia da parte teórica que nós vimos aí, então, de determinantes. Essa é a ideia inicial. Primeira, segunda e terceira ordem. Terceira ordem é regra de Sarros. Segunda ordem, multiplica a diagonal principal, subtrai a secundária. E quando é de primeira ordem, é o próprio número que aparece dentro da tabela. Agora a gente vai fazer os exercícios da aula. Show de bola? Beleza? Apagar o quadro e vamos dar continuidade. Bom, galera, então agora peguem os exercícios, situações para resolver. E agora a aula vai continuar só com a resolução de exercício, tá bom? A teoria era isso mesmo, tranquilinha. Primeiro exercício fala assim: marcando-se sobre uma reta real os pontos correspondentes às raízes da equação. Prof, onde que tem uma equação aí? Olha só, isso daqui é um determinante, esse determinante está igualado a 3. Então você tem que pensar que isso daqui vai resultar em uma única expressão, em um único número. Tá bom? Pode ser uma expressão aqui porque tem x no lugar dos elementos. Obtém-se um segmento cujo comprimento mede. Vamos calcular o determinante aqui, vamos ver como que vai acontecer então. Lembra que determinante de segunda ordem, tá? Determinante de segunda ordem, você tem que fazer o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então você vai fazer assim: x vezes x, x ao quadrado, ó, x vezes x, e na volta você vai subtrair menos o produto desses dois aqui.
x vezes 2, menos 2 vezes x, tudo isso aqui está igualado a 3. Ora, simplesinho, só passar o 3 para cá, e nós vamos ter aqui uma equação do segundo grau. Bora lá meter Bhaskara. Agora mete o Bhaskara aí e acabou basicamente o exercício. Tá bom? Daí a gente já fala dessa ideia da reta aqui. Vamos descobrir quem são as raízes. Então você tem lá assim, delta b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, que vale menos 3. Então o delta vai ser 4, menos com menos mais, 4 mais 12, ou seja, a delta vale 16. Ok. X' menos o b mais a raiz de 16 divididos por 2a. 3. X duas linhas, 2 menos 4 divididos por 2. Menos 2 sobre 2 vai ter menos 1. E aí, imagine que esse ponto está numa reta real. Você marca lá na reguinha o menos 1 e o 3. Qual que é a distância do menos 1 até 3? Só pode ser 4, né? Só deixa eu esboçar a situação aqui. Tem uma reta aqui. E a distância? Aqui está 0. Aqui está menos 1. 1, 2, 3. As raízes são esses valores aqui. A distância, tá? É quanto você anda do menos 1 até o 3. Você vai andar 4 unidades. Então a resposta aí que você vai marcar, a distância é igual a 4. Belezinha? Tranquilinho esse primeiro exercício, né? Acho que hoje vai dar para fazer bastante, pelo menos uns 5, 6 exercícios aí de determinantes. Ok, meus queridos? Vamos ao próximo, então. Bora apagar aí o quadro. Segundo exercício da aula. Então, considere, ele fala assim para vocês. Considere a matriz A igual a essa matriz que eu coloquei no quadro, matriz B igual a essa matriz aqui, e também considere a informação de que A é igual a B elevado a T. O que era o B elevado a T mesmo? Matriz transposta. Então, a matriz A é igual a transposta de B. Então, quando elas são iguais, você consegue descobrir os valores aqui de Z, Y e X. Porque aí a gente só vai igualar os elementos. A gente já viu esse tópico nas aulas anteriores lá de matriz, que quando tem uma igualdade, basta igualar os elementos da mesma posição. Ok? Então, vamos fazer primeiramente A igual a B transposto, para depois calcular o determinante dessa matriz aqui. Então, nós temos que achar o x, o y e o z para fazer o determinante da matriz dada. Então, vamos lá. Matriz A é a matriz x ao quadrado, 0, 2 e y mais z. E isso tudo é igual a matriz B, a transposta de B. Lembra que a primeira linha vai virar a primeira coluna. Então, essa primeira linha você vai transformar em primeira coluna. 4z e y e menos x. Show de bola! Agora você já consegue tirar os valores aí do que você está precisando. Olha só, igual aqui, ó, 0 é igual a y. Pronto, já saiu o primeiro valor. Y é igual a 0. Esse cara é igual a esse cara. 2 é igual a z. Então você já tem o z igual a 2. E y mais z é igual a menos x. Poderia fazer aqui com x ao quadrado igual a 4? Poderia. Mas quando eu falo que x ao quadrado é igual a 4, você vai ter duas respostas, mais 2 ou menos 2. Daí você precisa definir qual que vai ser, se é o positivo ou negativo. Então é melhor você igualar aqui, ó. Y mais z com menos x. Então vamos lá. Y mais z é igual a menos x. Daqui nós vamos tirar o quê? Y é 0. Z é 2. 0 mais 2 é igual a menos x. Portanto, o x é menos 2, é um negativo. Então, esses são os três valores aí que você precisava para trocar aqui na matriz dada para a gente, para nós fazermos o determinante dessa matrizinha aqui. Então, agora eu vou montar a matriz substituindo os valores. Beleza? Então, a matriz vai ficar assim. Ao invés de x, menos 2. Ao invés de y, 0. Menos 1. Z vale 2. 1, 4, 5 e 2. Lembrando que eu vou calcular o determinante, então eu já vou pôr o símbolo de determinante aqui. Como é que a gente começa mesmo? Então vamos tirar os sarros, né? Vamos aplicar a regra de sarros. Determinante 3 por 3. Repete as duas primeiras colunas. 0, 1 e 5. Amplia a matriz. Temos a nossa matriz ampliada. E agora seguimos aquela regrinha de multiplicar em diagonal. As três diagonais na ida e as três diagonais
na volta, tá bom? Deixa eu só me organizar aqui. Então vai ficar assim. Deixa eu fazer os risquinhos, indicando as 3 multiplicações. Tá. Beleza. Então primeiro você vai fazer essas que estão em vermelho aí. Fazendo essas continhas nós vamos ter o seguinte. Ó, menos 2 vezes 1 vezes 2. Podemos fazer de cabeça agora, né? Podemos fazer de cabeça. Menos 2 vezes 1 vezes 2 vai dar menos 4. 0 vezes 1 vezes 4 vai dar 0. 0. Opa. Menos 1 vezes 2 vezes 5 dá menos 10. Então na volta é tudo positivo, você não altera o sinal. Na volta tem aquele detalhe do sinal que você tem que ficar super esperto. Tá bom? Então eu vou fazer agora de outra cor. Cadê a minha caneta roxa? Sentindo falta da minha... Ah, tá aqui. Então agora na volta nós vamos sempre alternar o sinal. Trocar. Menos, menos, bem menos. E aí você vai fazer essas 3 multiplicações aqui, ó, meus queridos. Bora lá então. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então vai ficar assim. Menos 0. Não tem mercadoria nenhuma. Menos 2 vezes 1 vezes 5 vai dar menos 10. Com esse sinal de menos, mais 10. Beleza? E agora aqui, ó, menos 1 vezes 1 vezes 4, menos 4. Com esse menos, mais 4. Nossa, que alegria, hein? Fazer toda essa conta para chegar no zero, como você deve estar pensando. Perceba que vão se anular aqui, ó, menos 10 com mais 10, menos 4 com mais 4. Resultado, 0. Oxe! Então chegamos aí em 0 e a alternativa você vai marcar a resposta letra B, de bosque. Ok, meus queridos? Então fechamos o segundo exercício do dia. Bora para o terceiro. Partiu o exercício 3, então, meus queridos, olha só o exercício 3 desta aulinha de hoje. Então ele vai falar assim, ó, seja uma matriz A de terceira ordem, 3x3, tal que o A e J, ou seja, cada um dos elementos vai seguir essa regra. Vai ser igual a P se o I for igual a J, ou 2P se o I é diferente de J. Bom, vamos lembrar como é que é a estrutura de uma matriz de terceira ordem. Então a matriz ela vai ter que ter os seguintes elementos. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Então, essa é a estrutura. E ele está falando assim, o determinante dessa matriz é múltiplo de qual desses números? Do 2, do 3, do 5, do 7 ou do 11. Tá? Bom, só tem uma linha aí, 3 elementos cujo o I é igual a J. Tá? Quando o I for igual a J, a gente vai colocar a letra P, que vai ser na nossa diagonal principal. Nessa diagonalzinha aqui, nós vamos trocar todos esses elementos pela letra P. Porque aqui o I é igual a J, é igual a J, o resto é tudo diferente. E quando é diferente, nós vamos atribuir o valor 2P. Então, nossa matriz A é essa matriz aqui, ó, meus queridos. Então, você vai escrever ela assim. Igual a P. Já coloca na diagonal principal tudo P. E o resto você vai colocar 2P. 2P, 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 2P. Essa é a tua matriz A. Está montada a estrutura dela. Ok. E aí o cara quer que você faça o determinante dessa matriz agora e para você ver que vai ser múltiplo do quê? Então nós vamos ver o número que vai ficar multiplicando essa matriz. Então, o número que ficar multiplicando vai ser a resposta. Então, bora lá. Determinante da matriz A. Vamos colocar aqui, ó, vou colocar no símbolo de determinante, que é a barrinha. Então vai ficar assim. Repito as duas primeiras colunas. P, 2P, 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 P,
2P. Ampliei a matriz. Show! Agora é só questão de paciência e conta. Então bora lá fazer continha. Vamos lá com que cor agora? Vamos de roxo. Então vai ficar assim. Olha só, meus queridos. Determinante de A. 3 multiplicações aí. P vezes P vezes P. P ao cubo. 2P vezes 2P vezes 2P. 2 vezes 2 vezes 2. 8. 8P ao cubo. Mais 8P ao cubo. Mais aqui, ó, 2P vezes 2P vezes 2P, mais 8P ao cubo. Então a ida foi. Agora vamos lá na volta. Na volta sempre menos. Então menos, menos, bem, menos. 3 multiplicações também. Então é só ter paciência. 2P vezes 2P vezes P vai dar 4P ao cubo. Troca sinal, menos 4P ao cubo. P vezes 2P vezes 2P, 4P ao cubo. Troca sinal, menos 4P ao cubo. E aqui, novamente, repete, ó, menos 4P ao cubo também. 2 vezes 1 vezes 2, 4P ao cubo. Menos 4P ao cubo. Fazendo todas essas continhas, nós vamos ter o seguinte. O determinante de A vai ficar igual 1P mais 8P mais 8P, 16, 17P ao cubo, menos 4, 8, 12, menos 12P ao cubo, resultando isso daqui em 5P elevado à terceira. Obviamente, então, qual que vai ser a nossa resposta aí? Vai ser múltiplo de 5, porque o 5 que é o fator que está multiplicando o P ao cubo. Show de bola? Tranquilo? Fechamos mais um exercíciozinho aí de determinantes. E agora eu vou escolher mais alguns exercícios aí, ali dos testes. A parte de sala nós fechamos, tá bom? Deixa eu olhar já aqui e você já vai procurar o outro exercício que nós vamos fazer então. Vamos fazer o exercício 707. Vamos fazer o 707. Pega lá comigo então. Bora lá. 707, teste 707. Agora você vai ver eu apagar o quadro. Preciso ganhar um pouquinho de tempo, porque já terminei a teoria e agora é só trabalhar exercício. 707. Testes. Página 27. 707. Então, seja a matriz ali, ó, na função definida f de x, ó, o cara misturou com função. E ele já te deu o símbolo com uma barrinha, você já tem que saber que isso daqui é determinante. X, 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 2, 3 e 4, 4, 9 e 16. Então está aqui o símbolo da função. Como que isso daqui é uma função? Porque isso daqui vai associar um determinante. E ele está pedindo para você, calcule f de 0,001. Essa é a pergunta. E aí nós vamos ver qual vai ser a resposta. Então deixa eu apagar o outro lado. Vamos ao cálculo do determinante. Vou colocar aqui desse lado, tá bom? Então, seguinte. Deixa eu fazer aqui. Ó, primeira coisa, meus queridos. Repetir as duas primeiras colunas. Cadê aqui? Então você vai repetir lá. X, x e x. 2, 3 e 4. Fechou o determinante. E agora bora fazer continha. Então vai ficar assim. Vamos fazer aqui em cima. 3 multiplicações. Então vai ficar assim, ó. Primeira continha. X vezes 3 vezes 16. Então a tua função f de x vai começar a aparecer essa função aqui. 3 vezes x vezes 16, 48x. Fiz a primeira multiplicação aqui. Agora vamos para a segunda multiplicação. 2 vezes 9 vezes x. 18x. Ok. A terceira. 4 vezes x vezes 4. 16x. Então você já fez a ida. Agora nós temos que lembrar da volta. Lembra como é que é a volta? Sempre trocando o sinal. Então vai fazer 3 multiplicações.
Belezinha? Show de bola? Então, bora lá. 2 vezes x vezes 16. 2 vezes x vezes 16 dá 32x. Trocou o sinal, menos 32x. Show. X vezes 9 vezes 4, 36. 36x. Troca sinal, menos 36x. Muito bem. E o último aqui, ó, menos 4 vezes 3 vezes x, menos 12x. Belezinha? Então, arrumando a tua função aqui, você vai ter que f de x, vai, agora é só somar. Vamos lá. Soma na continha, pelo amor de Deus. Vamos lá. Ter calma aqui, paciência. 48 mais 18 mais 16. Bom, 48 mais 16 é 64. 64 mais 18 é 82. 82 menos 32 é 50. 50 menos 36 é 14. 14 menos 12 é 2. Então toda essa continha vai chegar em f de x igual a 2x. Essa é a função f de x. Ou seja, esse determinante ele se resume ao número ali, é o monômio 2x, uma funçãozinha do primeiro grau. E agora a pergunta do exercício. Calcule f de 0,001. Basta multiplicar esse resultado por 2. 2 vezes 0,001. Ou seja, f de 001 é igual a 0,002. E eu não sei se ele deixou a alternativa, como é que está escrito. As respostas acho que está em potência de base 10. Está em potência de base 10. Como é que a gente vai escrever isso aqui em potência de base 10? A002. Não é a A, porque está faltando um zero. Ou ele pediu... não, é isso mesmo. A letra B, 1000 elevado a menos 1. Não. A letra C, 500 a menos 1. 1 sobre 500 a letra D. Será que não é a letra D? Vamos transformar isso em fração aqui para ver como é que fica isso aqui em fração. Isso daqui é 2 sobre 1000, que pode ser escrito 1 sobre 500, que é a mesma coisa que 500 elevado a menos 1. Olha só, o cara tem sacaneou, ele deixou ainda a resposta na forma de potência com expoente negativo. A única que cabe como resposta é a letra D. Tá? Então a resposta correta é a letra D. Não tem desse jeito simples aqui, você tem que dar uma mexidinha, escrever ainda em forma de fração e transformar em potência com expoente negativo. Então marca lá, resposta correta, letra D, galerinha. Beleza? Fechamos aí o exercício 0707. Vou fazer com vocês o 0708 da PUC também. Então bora lá, vamos emendar aí mais um. Iba, tá muito legal essa aula aqui, pô. Eu sei, show de bola. Então já pega o 0708 e vamos seguir o baile. Na mesma página, 07. Ai, mas agora tem trigonometria. Mas você já aprendeu a calcular aqueles senos ali. Senos daqueles ângulos ali. Já mostrei, inclusive no vídeo da aula passada, na aula de sexta. Você aprendeu isso na sexta, então já dá para pôr. O cara perguntou para você assim, qual que é o determinante, PUCzinha Paraná, qual que é o determinante desse cara aqui? 1, seno de π sobre 2, seno de π sobre 6, seno de 3π sobre 2. Seno ao quadrado de π sobre 2, seno ao quadrado de π sobre 6, seno ao quadrado de 3π sobre 2. Então a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é calcular os valores desses senos aqui. Daí a gente vai substituir na matriz os resultados, belezinha? Então, quem que é o seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2, meus queridos, é a mesma coisa que seno de 90 graus. Olha, mas como é que vocês sabem isso? E lembra que é 180? 180 sobre 2 dá 90. Seno de 90. Vamos ver quem lembra. Quanto que vale o seno de 90? Então aqui vale uma revisãozinha. Você tinha lá o ciclo trigonométrico. Mostrei para vocês assim, que é um rascunho. Que o eixo do seno é o eixo que está em pé. Então, o eixo do seno é o eixo que está de pé. Esse eixo aqui. Contei para vocês que aqui embaixo ele vale menos 1 e aqui ele vale mais 1. E aqui ele vale 0. Ok?
Então você sabe que o seno de 0 graus é 0, seno de 90 graus está exatamente aqui em cima. Seno de 90 vale 1. Então já sabe o seno de π sobre 2. Também sabe o seno de 3π sobre 2. Ó, 3π sobre 2 é seno aqui, 250 graus. Então você sabe também automaticamente o seno de 3π sobre 2. Esse cara vale menos 1. É aqui embaixo. Aqui está 3π sobre 2 e aqui está o ângulo de π sobre 2 radianos. Belezinha? E o seno de π sobre 6? Que ângulo é esse, Kiko? Π sobre 6, 180 sobre 6. Isso aqui é a mesma coisa que o seno de 30 graus. Seno de 30, 1/2, galera. Seno de 30 vale 1/2. Lembra da tabelinha dos ângulos notáveis? Claro que lembra. Então, olha só. 1, 1/2 e menos 1. Então, vamos substituir. Montando novamente. Agora eu vou apagar aqui. Vou apagar, você já pegou os valores, vou recopiar a matriz com o determinante ali já substituindo os valores. Então eu queria te lembrar como é que a gente acha aí os valores do seno desses ângulos. Bom, então ele quer que você faça isso daqui. Cadê a régua? Régua aqui. Vou deixar organizadinho. Não ficar tudo largado aí, senão você não entende. Nosso determinante. Ah, até com reguinho. Chique. 1 e 1. Na segunda linha, seno de 90, lembra que é 1. Seno de 30, 1 sobre 2. Seno de 270, menos 1. Na última linha, perceba que está seno elevado ao quadrado. Então vai ser 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Seno de 30, 1/2 ao quadrado. Quanto que é 1/2 ao quadrado? Ó, 1/2 ao quadrado vai ficar 1 sobre 4. Então você vai pôr ali 1/4. O último carinha ali vai ficar 1 sobre 4. Ok? E aí, o último elemento aqui é menos 1. Só que menos 1 elevado ao quadrado é 1 positivo. Então o último elemento vai ficar aqui igual a 1. Então esse é o determinante que você tem que fazer. Show! Show de bola, galera! Show de bola! Então, bora lá calcular o determinante. Ah, e tem fração, Kiko, tem fração. Não tem problema. A gente se vira nos 30 aí. Então, qual que é o procedimento mesmo? Regra de sarros. Bora tirar uns sarros. Repete as duas primeiras colunas e vamos ver o que vai aparecer. 1 e 1. Vou colocar mais aqui para o cantinho. 1, 1/2 e 1/4. Fechou a matriz. Fechou a matriz. Temos a nossa matriz ampliada. Fechou a tabelinha aí. Só que ela já está no símbolo da notação de determinante. Agora bora fazer as continhas. Multiplicar as 3 diagonais. Na ida. Cadê a roxa? Aqui. 3 ida, 3 volta. Na volta sempre trocando o sinal. Então vai ser assim, ó. O resultado do determinante aí vai ficar igual. 1 vezes 1/2 vezes 1. 1 vezes 1/2 vezes 1 é 1/2. Se quiser deixar na forma decimal também, depois talvez eu troque. Vamos ver. 1 vezes menos 1. Opa, aqui risquei tanto que quase troquei o sinal. 1 vezes menos 1 vezes 1 vai ficar menos 1. Então, 1 vezes menos 1 vezes 1, menos 1. 1 vezes 1 vezes 1/4, 1/4, mais 1 sobre 4. Então, as 3 multiplicações de ida estão realizadas. Agora, você tem que fazer as 3 de volta. As 3 voltas vai ser fazer de azul. Vou diferenciar um pouquinho a cor. Não sei se vai dar diferença no vídeo. Sempre perde um pouquinho a resolução quando manda no YouTube. Então, bora lá. Fazendo as 3 multiplicações aí. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Só que na volta é menos 1. 1 vezes menos 1 vezes 1/4. Vai ficar menos 1/4, porém tem que trocar o sinal. Ó, menos 1/4 vai ficar mais 1/4. Maravilha? E a última aqui, 1 vezes 1/2 vezes 1 dá 1/2, só que na volta é sempre menos. Então lembrando que aqui eu sempre tenho que colocar, alternar o sinal. Eu já fiz aqui a troca de sinal, perceba. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Já coloquei aqui, ó, menos 1.
1 vezes menos 1 vezes 1 quarto dá menos 1 quarto. Troquei o sinal, mais 1 quarto. 1 vezes meio vezes 1, mais meio, trocou o sinal, menos meio. Agora é só caprichar na continha aí, que não vai ter erro. Então bora lá fazer a continha. Vamos ver o que dá pra gente fazer de forma rápida aí, ó. Opa, a gente erguei esse mais 1 meio aqui, com menos 1 meio. Cortou, cortou. Maravilha. 1 quarto mais 1 quarto dá 2 quartos. 2 quartos é 1 meio. Então você tem 2 quartos, menos 1 dá menos 2. Então temos que fazer essa continha aqui. Olha só. Então nós vamos ter aí o seguinte. Tira o mínimo múltiplo comum aqui. É 4. 4 por 4 é 1 vezes 2 é 2. 4 por 1, 4 vezes 2, 6. 4 dividido por 1 é 4, vezes 2 é 8. Estou pensando já no resultado. 2 menos 8 menos 6. Menos 6 dividido por 4. Portanto, o determinante vai ser menos 3 sobre 2. Nossa, como assim? Simplifiquei, galera. O 6 e o 4 dá para dividir ambos por 2. Belezinha? Fechamos aí mais um exercício. Acho que dá para a gente fazer mais uma saideira ainda. Deixa eu dar uma olhadinha, vou apagar o quadro e ver como é que nós estamos de tempo. E a nossa última questão de hoje, quarta-feira, né? Quarta-feira, uma questãozinha da Federal. Pega lá no tópicos lá, aprofundamento, mas embora essa questão ela caiu na primeira fase da Federal, hein? Então quando caiu ela pegou muita gente porque a pessoa não sabia trabalhar com potência de matrizes aqui. Então esse é o detalhe que nós vamos ter a mais aí nessa questão. Bom, meus queridos, ele deu uma matriz A e uma matriz B. Então ele falou assim, sejam as matrizes A e B, então, e considere as afirmações. Eu coloquei as 3 afirmações, aí ele quer saber quais são corretas. Então bora lá. Primeiro item, se eu somar a matriz A com sua transposta, isso daqui vai ser igual a 2 vezes a matriz identidade. Então vamos ver. Matriz A, vou escrever ela. 1, menos 1, 1 e 1. Vamos somar com a sua transposta. Quem é a transposta dela? Transposta vai inverter linha com coluna. Então, a primeira linha vai virar a primeira coluna. 1 e menos 1. E aqui vai ficar, a segunda linha vai virar a segunda coluna. Deixa eu ver se eu copiei certinho. Tá assim. Certinho. Se nós somarmos essas duas matrizes, olha o que vai acontecer. 1 mais 1 vai ficar 2. Menos 1 mais 1 vai ficar 0. Ó, menos 1 eu vou somar com 1, vai ficar 0. 1 mais menos 1 vai ficar 0. E 1 mais 1 vai ficar 2. Não sei se você está lembrado lá na aula de multiplicação de um número real por uma matriz. A primeira linha de matriz, essa matriz aqui, ó, é a mesma coisa que a matriz 2 multiplicado pela matriz 1, 0, 0 e 1. Por quê? Porque quando eu tenho um número real e eu multiplico por uma matriz, esse número vai multiplicar todos os elementos. Então é a mesma coisa que fosse isso daqui, ó, 2 vezes todos os elementos da matriz. E essa matriz aqui é a nossa matriz identidade. Então ficou igual a 2 vezes I. Então perfeito, esse primeiro item aí, verdadeiraço. Pode marcar lá, verdadeiro. Item 1, verdadeiraço, tá bom? Então, copia aí, dá um pausa no vídeo, qualquer coisa. Eu vou apagar, porque eu vou responder nesse espaço aqui. Olha só, meus queridos, o item 2, ele falou assim, o determinante do produto de A vezes B é igual a menos raiz de 3. Se eu for fazer a multiplicação de A vezes B, vai dar uma matriz um pouquinho chata. Pensa, ó, colocar uma do lado da outra. 1 vezes raiz de 3 sobre 2, menos meio. Vai ficando uma matriz assim, ó. O primeiro elemento com o... lembra que é linha vezes coluna. Então eu vou fazer assim, ó, só para te mostrar, mas eu não vou terminar essa multiplicação. Vou fazer de um jeito mais simples. 1 vezes raiz de 3 sobre 2. Ficaria aqui raiz de 3 sobre 2, menos 1 vezes meio, menos meio. Isso aqui seria só o primeiro elemento. Eu vou te antecipar uma propriedade da multiplicação de determinantes, que nós vamos trabalhar numa aula especificamente com propriedade de determinantes, tá bom? Que é o seguinte, o teorema de Binet. Nossa, que nome bonito! O teorema de Binet diz o seguinte, ó, quando eu tenho determinante, eu vou provar e vou demonstrar isso nessa aula, determinante do produto de duas matrizes, vocês podem abrir isso aqui em determinante de A vezes determinante de B. E na verdade, se tiver 3, 4 matrizes, não importa quantas matrizes tiver, a gente pode ir multiplicando os determinantes, porque o resultado dá exatamente o mesmo. Nessa aula eu vou provar através de exemplos, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui, ó? No item 2,
nós vamos fazer o determinante de A e vamos fazer o determinante de B separado. É muito mais fácil, claro que é, do que multiplicar e depois fazer o determinante. Porque para fazer o determinante aqui, ó, é só a diagonal principal, menos a diagonal secundária. Diagonal principal menos diagonal secundária. Então aqui vai ficar aí. Então aqui vai ficar 1 vezes 1, 1. Na volta, lembra que tem que trocar o sinal. Menos 1 vezes 1, menos 1 com menos vai ficar mais. Então vai ficar mais 1. Então o determinante dela vai dar 2. Belezinha? Ó, 1 vezes 1, 1. Menos com menos ali vai ficar mais. Mais 1 vai dar 2. E o determinante de B? Multiplica esses elementos aqui. Raiz de 3 sobre 2 vezes menos raiz de 3 sobre 2. Quanto que é a raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2? Deixa eu colocar aqui no cantinho. Ó, isso daqui vai me dar raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, 2 vezes 2 vai dar 4. Então essa aí daqui dá 3 quartos. Na volta, menos 1 meio vezes 1 meio. Se eu copiei certo a matriz B ali, deixa eu ver. Ah, tá certo? Sinal, tudo certo? É, tá certo. Menos meio vezes meio vai ficar menos 1 quarto. Então isso daqui vai me dar 3 quartos menos 1 quarto. Resultando aqui, desculpa, aqui é negativo, ó. Esse daqui, o de baixo está negativo, tem um sinal de menos aqui. Então, na verdade, a continha que nós vamos fazer vai ser raiz de 3 sobre 2 vezes menos raiz de 3 sobre 2. Aqui vai me dar menos 3 quartos. Só reiterando aqui, só resolvendo de novo. Menos 3 quartos, belezinha? Que vai me dar menos 4 sobre 4, resultando em menos 1. Então, o determinante de A vezes B, que é a pergunta do item 2, vai ser 2 vezes menos 1, resultando em menos 3. E ele afirmou para vocês que é menos raiz de 3. Então, essa afirmativa aí é falsa. A afirmativa 2 é falsa. O resultado aqui tem que dar menos 3 e não menos raiz de 3. Belezinha? E finalmente aí esse B elevado a 2007. Então olha só, B elevado a 2007. Quando aparecer uma potência para vocês de matriz, tá? Porque agora aqui o exercício é de matriz, não é nem de determinante. Então quando tiver uma potência de uma matriz, eu acho que eu comentei até em algum exercício da última aula de matriz, a gente multiplica a matriz umas 2 vezes, 2 ou 3 vezes no máximo, que às vezes ela começa a aparecer um ciclo, tá? Começa a se repetir. Então assim, ó, B elevado a 2007, primeiro eu vou decompor essa potência. Isso aqui eu poderia escrever B elevado a 2006 vezes B, utilizando aquela ideia de produto de potência de mesma base. Lembra? Conserva a base e soma os expoentes? Então, isso aqui é a mesma coisa. E B elevado a 2006, eu vou abrir isso daqui no seguinte, ó. Agora eu posso escrever B ao quadrado elevado a 1003. Por quê? Porque quando eu tenho potência de potência, a gente multiplica os expoentes vezes a matriz B. Ok? E aí, B ao quadrado, como é que eu vou fazer B ao quadrado? Agora ficou fácil, ó. É só a gente multiplicar a matriz B por ela mesma. Então eu vou escrever a matriz B aqui, não é tão difícil de fazer essa continha. Raiz de 3 sobre 2. 1 meio e menos raiz de 3 sobre 2. Vamos colocar a matriz aqui ao lado e vamos multiplicar por ela mesma. Só recopiando ela. 1 meio e menos raiz de 3 sobre 2. Vamos lá, você lembra como é que a gente efetua o produto entre matrizes? Linha por coluna. Então você vai fazer primeiramente linha 1 com coluna 1. Então agora eu já vou fazer um pouquinho mais rápido o cálculo, eu acho que você já está mais esperto. Raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2, eu já fiz essa conta, dá 3 sobre 4. 3 quartos, daí eu tenho que somar 1 meio vezes 1 meio, mais esse daqui, mais 1 meio vezes 1 meio, mais 1 quarto. Ok? Vou deixar aqui porque eu preciso de espaço, aliás, eu vou apagar e já vou ir colocando os resultados. Então, quanto que é 3 quartos mais 1 quarto? É 4 quartos, ou seja, 1. Então, esse primeiro elemento aqui vai dar 1. Agora, vamos ver para o segundo elemento. Para a gente obter o segundo elemento, eu vou fazer a primeira linha com a segunda coluna. Então, quando eu faço isso, olha só o que acontece. Raiz de 3 sobre 2 vezes 1 meio dá raiz de 3 sobre 4.
1 meio vezes menos raiz de 3 sobre 2 dá menos raiz de 3 sobre 4. Ó, multipliquei o segundo elemento com o segundo elemento. Isso daqui vai se anular. Então aqui vai dar 0. Olha que legal. 0. Agora vem lá comigo. Agora esquece essa primeira linha. Segunda linha, primeira coluna. Primeiro elemento com primeiro elemento, segundo elemento com segundo elemento. 1 meio vezes raiz de 3 sobre 2. Novamente, raiz de 3 sobre 4. Menos raiz de 3 sobre 2 vezes 1 meio. Menos raiz de 3 sobre 4. Anula de novo, né, Kikão? Anula, fica 0. Opa, tá parecendo uma matriz meio conhecida, tô sabendo. Ó, 1, 0, 0, aqui acho que vai dar 1. Vai dar, acredite, ó. Segunda linha com segunda coluna. 1 meio vezes 1 meio, 1 quarto. Menos raiz de 3 sobre 2 vezes menos raiz de 3 sobre 2. Mais 3 quartos. 4 sobre 4, 1. Normalmente, eu vou te dar a deixa. Nesses exercícios de potência, se você multiplica 2 ou 3 vezes a matriz por ela mesma, acaba surgindo a matriz de identidade. É proposital que eles fazem isso. Por quê? Então, ó, eu calculei b ao quadrado. Isso daqui resultou na matriz de identidade. Resultou nessa matriz aqui. Então, eu vou apagar aqui só para voltar a fazer a continha. Então, você percebeu, nós fizemos b vezes b, deu identidade. Olha só que legal. Então, para fechar o exercício aqui com chave de ouro, apareceu assim, ó, matriz de identidade elevado a 1003. Eu substituí b ao quadrado pela identidade. E nós vamos multiplicar pela matriz b. A matriz de identidade é como se fosse o número 1. Quando eu multiplico a matriz de identidade por ela, sempre vai dar a matriz de identidade. Nunca vai alterar. Experimente fazer isso. Ela funciona como se fosse o elemento 1, o número 1 nos números reais, dentro das matrizes. Então, quando eu multiplico por ela, aqui, ó, por ela mesma, sempre vai dar identidade. I elevado a 1003 é o próprio I. E aí sobra I vezes a matriz B. E como eu falei, ela é como se fosse o elemento neutro da multiplicação dos números. Quando você faz 1 vezes alguma coisa, dá alguma coisa. Identidade vezes qualquer matriz resulta qualquer matriz. Então o resultado fica em B. E o item 3 aí vai ser verdade, meus queridos. Então nós temos item 1 e item 3 verdadeiros. E a resposta aí vai ser letra D. Fechamos aí nossa aulinha, finalmente, de quarta-feira. Aulinhas super boas, espero que vocês gostem, tá bom? Aproveitem, qualquer dúvida me perguntem. Tchau, até sexta, grande abraço!